Evangelho de Lucas 7, versículo 11 e 17. Diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levanta-te. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém, queridos? Queridos, na Bíblia encontramos basicamente 10 casos de pessoas que ressuscitaram. Pessoas que estavam mortas e voltaram à vida. Temos 3 casos no Antigo Testamento e 7 casos no Novo Testamento. No Antigo Testamento encontramos o filho da viúva de Serepta, que pela instrumentalidade do profeta Eliseu, ele voltou a viver. Eu quero crer que você já leu essa passagem, você seja bom de Bíblia. Temos também o filho da Sunamita, que voltou a viver pela instrumentalidade do profeta Eliseu. Temos ainda um homem que ressuscitou ao tocar nos ossos do profeta Eliseu. Eliseu tinha morrido, estava doente, morreu, foi enterrado. Depois de um tempo, numa batalha, alguém jogou um morto dentro da cova dele, e assim que o morto tocou, voltou à vida, diz a palavra. No Novo Testamento encontramos também a ressurreição da filha de Jairo, feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Encontramos a ressurreição também de Lázaro, 4 dias de morto, Jesus o ressuscitou, chamou para fora e ele veio. Temos também vários santos em Jerusalém que, por ocasião da morte e ressurreição de Jesus, voltaram a viver. Está lá no Evangelho de Marcos, no finalzinho. Vários santos, não sabemos nome, não sabemos circunstâncias, como morreram, mas ressuscitaram, diz a santa palavra de Deus. Temos no livro de Atos a ressurreição de Dorcas, uma discípula do Senhor, que foi ressuscitada pelo apóstolo Pedro, em nome de Jesus, é claro. E o que falar de Eutico, o jovem que dormiu na janela enquanto Paulo pregava, dormioco, Paulo pregou um sermão longo e caiu o sono, ele caiu da janela, não era o lugar para estar também, sentado na janela, e ele caiu morto, e Paulo desceu, foi até ele e orou por ele em nome de Jesus, e ele voltou a viver. Temos o caso do próprio Jesus, que morreu e ressuscitou, está vivo para a glória de Deus. Dentre todos os casos, Jesus é o único que continua vivo. Todos os demais morreram, ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Jesus morreu, ressuscitou, está vivo para a glória de Deus. E temos aqui o caso do filho da viúva de nossa história, viúva de Serepta, de Naim, uma cidade. Ele foi ressuscitado pela instrumentalidade do eterno Filho de Deus. Sendo assim, queridos, Jesus foi até aquela cidade de Naim com um objetivo, algo em mente: ressuscitar o filho da viúva. Essa cidade era uma cidade insignificante. Jesus mudou todo o seu itinerário para estar naquele local, para fazer um milagre na vida daquele jovem e na vida daquela mulher que já havia perdido o marido. Jesus estava entrando na cidade, diz o texto, com seus discípulos e também uma grande multidão. Do lado oposto estava saindo uma outra multidão para o enterro desse jovem. Tinha ali um grupo liderado pelo príncipe da paz, Jesus, e o outro liderado pelo rei dos terrores,
a morte. Porém, o príncipe da paz é maior do que o rei dos terrores. E embora a morte, o último inimigo a ser vencido, seja poderosa, sim, não é tão poderosa quanto o amigo dos pecadores, o nosso amado Senhor e Salvador. Sendo assim, queridos, Jesus parou, viu a viúva sofredora, se compadeceu dela e disse: não chore. Essa frase, dita em alguns enterros, é até antiética. Você falar para uma pessoa não chorar, porque enterro é lugar de choro, de lamento, faz parte do ser humano sentir a dor do outro, a saudade. Jesus disse para ela: não chore. Sabe por que ele disse isso? Porque em menos de um minuto Jesus transformaria aquele choro em grande alegria. Jesus iria ressuscitar o seu único filho que estava morto. O interessante, queridos, é que essa mulher não pediu nada para Jesus. Não houve um pedido, houve nada. Ela está apenas mergulhada ali em sua dor. Ela está apenas naufragando nas suas próprias lágrimas, com choro, com lamento. Ela não buscou a presença de Jesus. Provavelmente ela nem conhecia quem era Jesus. Não há nada, indício nenhum na Bíblia que ela tenha conhecimento de Jesus. Ela só estava o quê? Indo enterrar seu único filho e esperar a sua própria morte, porque o marido já tinha ido. Agora o único filho, só restava ela. Mas Jesus a enxerga na sua dor. Jesus se compadece dela. O interior do nosso Senhor e Salvador Jesus se move e ele se inclina, cheio de ternura para com aquela mulher sofredora. Jesus é compassivo, misericordioso, continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Foi com aquela mulher e é com você, é comigo. Jesus buscou essa mulher, Jesus foi a seu encontro no momento da sua maior dor. Amados, na Bíblia encontramos casos e mais casos de pessoas que foram ao encontro de Jesus buscando um milagre. Pessoas que foram atrás, correram atrás de Jesus. Bartimeu, lembram? O cego, ele foi atrás de Jesus gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E ele foi o quê? Curado, foi restaurado, foi abençoado. A mulher Ciro-fenícia, ela fez o maior escândalo indo atrás de Jesus pedindo a libertação da sua filha, que estava endemoniada, problemática, perturbada. Imagina ter um filho endemoniado dentro de casa, deve ser algo deprimente. E ela foi atendida. Jesus deu uma palavra somente e o demônio saiu daquela criança. E o que falar dos 10 leprosos? Preguei há pouco tempo aqui também. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E a Bíblia diz que os 10 foram curados literalmente, instantaneamente, imediatamente. Buscaram a Jesus, mas essa mulher aqui não pediu nada a Jesus, não buscou Jesus, Jesus que buscou ela, e mesmo assim recebeu um grande milagre. Esse milagre foi o resultado de uma iniciativa espontânea de Jesus em relação a essa mulher, espontaneamente, em relação à mulher, ao filho e àquela comunidade, porque todos foram impactados com esse grande milagre. Amados, precisamos entender que há milagres que acontecem em nossa vida porque pedimos, porque clamamos, porque buscamos e vemos os resultados, mas existem milagres da qual não buscamos e mesmo assim recebemos por mera misericórdia de Deus. Ainda hoje, Jesus nos vê em nossas aflições e nos consola em nossa dor. Consola sim, Ele sabe o que estamos passando, Ele conhece a nossa realidade assim como conhecia a realidade daquela mulher. Ele se identifica conosco, queridos, em nosso sofrimento. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo.
E depois de dizer àquela mulher para não chorar, Jesus deu a ela motivos para sorrir. Versículo 14: e chegando-se tocou o esquife. Esquife aqui não é um instrumento musical, caixão. E os que o levavam pararam e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Veja que interessante, Jesus falou com o defunto e ele ouviu. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Foram pouquíssimas as palavras que devolveu a vida a esse jovem rapaz. Queridos, a palavra do Senhor Jesus, aqui nesse contexto, invadiu o reino da morte e trouxe de volta a alma do menino, que já havia morrido. Isso é espetacular, sobrenatural. O mesmo aconteceu com Lázaro, lembram? Já citei aqui, Jesus ordenou que Lázaro saísse do túmulo depois de 4 dias de morto, e Lázaro saiu. Alguns até sugerem que se Jesus não tivesse especificado o nome de Lázaro, todos os mortos de todas as épocas teriam saído do túmulo. É específico, Lázaro. Se não usa o nome Lázaro, esse é um problema. Jesus falou também com a filha de Lázaro, de Jairo, que estava morta, dizendo: menina, a ti te digo, levanta-te. E ela voltou à vida. Aconteceu o mesmo com o filho dessa viúva aqui. Essa foi a poderosa voz de Deus em ação. Jesus não fez uma longa oração. Jesus não foi como Elias, que precisou clamar a Deus para que o filho da viúva ressuscitasse. Há uma diferença enorme entre Jesus, Elias, Eliseu, qualquer um dos profetas. Lá em 1 Reis 17, 21 diz assim: então, em relação a Elias, se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Elias pediu, e a alma tornou a entrar nele, e ele viveu. Agora, ao contrário de Elias, Jesus tinha autoridade própria. Autoridade própria. Certo pregador francês comparou Jesus e Elias, dizendo que Elias invocou um poder fora de si mesmo. Ele chamou da morte uma alma sobre a qual não tinha autoridade. Ele mesmo não tinha domínio sobre a vida e a morte. Jesus, por outro lado, ressuscitou os mortos sem esforços, como num ato corriqueiro. Pelo seu próprio poder, ele não usou o nome do Pai. Ele é o Senhor dos que dormem o sono final. A soberania dele sobre vivos e mortos é percebida na grande calma ao operar os mais poderosos milagres, não só do passado, mas também do presente. Ele está vivo, continua fazendo o que sempre fez. Deus não está morto. Jesus usou sua própria autoridade, queridos, para realizar esse tão grande milagre. Isso demonstra de maneira bem clara, transparente, a sua divindade. Ele falou e o jovem voltou a viver. Ele ordenou e a morte retrocedeu. Jesus só disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E como num piscar de olhos, o coração, os pulmões, o cérebro, enfim, todo o corpo daquele rapaz voltou a funcionar. Tente explicar um milagre desse. Amados, essa ordem de Jesus penetrou no mundo dos mortos e trouxe vida a esse jovem. Não tem como explicar. Milagres não se explicam, apenas se creem, confiam, se esperam. Certo escritor disse certa feita o seguinte: não creio, olha o que o cidadão disse, não creio que Jesus pudesse ressuscitar os mortos, curar paralíticos ou restaurar a visão dos cegos.
Não acredito que ele tenha feito literalmente tudo isso. Também não creio que ele fez o surdo ouvir e nem o mudo falar. Histórias de cura podem ser vistas de diversas formas. Considerá-las sobrenaturais ou milagrosas, em minha opinião, é a possibilidade de menor credibilidade. Ou seja, esse escritor que eu citei, não dei nome, não acredita em milagres. Só que quem disse isso acima não foi Richard Dawkins, o ateu mais famoso do mundo, nem o geofísico brasileiro Sérgio Sacani, que também é um ateu declarado. Não, queridos, quem disse isso foi um teólogo, alguém que estuda a Bíblia, um homem chamado John Shelby Spong, um teólogo liberal. É veneno na panela. Pessoas perturbadas que leem a Bíblia sem temor a Deus e acabam negando os milagres da palavra de Deus. Veja outra frase que diz assim, um outro autor: é impossível usar a luz elétrica e o telégrafo sem fio, isso na época que ele escreveu, e beneficiar-se das modernas descobertas médicas e cirúrgicas e ao mesmo tempo acreditar nos milagres do Novo Testamento. Está debochando dos milagres. Sabe quem disse isso? Não foi Leandro Carnal e nem o Dr. Drauzio Varela, ateus declarados, mas Rudolf Bultmann, um dos teólogos mais conceituados da Alemanha, lido por milhares, que nega os milagres. Irmãos, esses homens não só negavam e negam os milagres da Bíblia, mas negam também a inspiração bíblica, o nascimento virginal de Jesus, a segunda vinda do Senhor e outras verdades que estão na palavra de Deus. Se morrerem nessa crença, vão para o inferno, que aliás eles também negam a existência do inferno. Irmãos, se negarmos os milagres das Escrituras, o que nos resta é o ateísmo e outros ismos mais. Se negarmos os milagres em nossos dias, é melhor ficar em casa vendo Faustão do que ir para a igreja adorar Jesus que morreu e voltou a viver. Aliás, nem Faustão tem mais, né? Jesus ressuscitou mortos, amém? Deu vista aos cegos, levantou paralíticos, libertou vidas das mãos do Satanás. Ele não só fez, como ainda faz. Jesus não é somente Senhor da vida, mas Ele é Senhor também da morte. Ele não somente ressuscitou esse rapaz de nosso texto, como Ele próprio venceu a morte. E assim como Ele vive, nós também viveremos. Amados, a ressurreição desse jovem tem duas aplicações importantes para nós. Primeiro, ela simboliza a pessoa que experimenta um novo nascimento, se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. O homem sem Deus é como aquele jovem, morto em delitos e pecados, não tem vida espiritual, vive alienado de Deus, mas quando Jesus entra no coração de uma pessoa, ela passa a ter vida e vida em abundância. A pessoa sai das trevas e vai para a luz. Ela morre para o mundo e passa a viver única e exclusivamente para o seu Senhor. Esse jovem aqui, depois de ressuscitado, assentou-se, diz a Bíblia, e começou o quê? A falar. Assentou-se, começou a falar. Da mesma maneira, quando uma pessoa se converte, ela se levanta, se movimenta e começa a falar com Deus e a falar para os outros sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Salvador, que o ressuscitou da morte espiritual. Efésios 2, versículo 1 a 6 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes
andávamos segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus! Segundo, queridos, a ressurreição desse jovem simboliza também a nossa ressurreição quando o Senhor voltar, se estivermos mortos, literalmente, né? A ressurreição desse jovem foi apenas um ensaio, um preparo do que acontecerá num futuro não muito distante. Não sabemos quando será o dia, não sabemos a hora. Aquele jovem morreu e foi ressuscitado, mas a Bíblia diz que nem todos morreremos. Na vinda do Senhor, alguns estarão vivos e serão transformados, os mortos serão ressuscitados, e todos juntos iremos ao encontro do Senhor nos ares para a glória de Deus. 1 Coríntios 15, versículos 51 a 52 diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, ou morreremos, no caso aqui, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, queridos, assim como a ressurreição desse jovem foi automática, foi instantânea, assim também será a vinda do Senhor. Em breve, o Senhor virá na sua glória e dirá para os que morreram em Cristo: a ti te digo, levanta-te. Assim como Jesus disse para aquele jovem: levanta-te. E os que estiverem mortos nesse contexto ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos nesse glorioso dia serão transformados, e estaremos todos juntos para sempre com o Senhor. Jesus está voltando. Volte para Ele antes. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou morrem, ou morreram, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém, queridos? Concluindo, o Senhor Jesus entregou o rapaz vivo para sua mãe. Versículo 15: e entregou-o à sua mãe, vivo, literalmente. Outra versão diz que Jesus o restituiu à sua mãe. Amados, Jesus é especialista em restituir o que perdemos. Aquela mulher perdeu o filho, e Jesus o restituiu, ou melhor, devolveu o filho vivo para ela. E eu te pergunto, o que você perdeu? A paz, a alegria, a fé, a pureza, o casamento, a saúde? Jesus é poderoso para restituir tudo isso e muito mais, para a glória de Deus. Se você está morto e sem esperança, Jesus entra em sua vida e lhe dá novos sonhos. Sua esperança morreu, Jesus entra em sua vida e te dá uma viva esperança para a glória do Senhor. Não desista, pois a vida é feita de começos.
ou sempre recomeços? Versículo 16 diz que de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Em outra versão, um grande profeta. Queridos, eles ainda não conheciam a Jesus, e por isso chamaram ele de grande profeta. Mas Jesus é mais do que um grande profeta. Jesus é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, Ele é o unigênito de Deus, Ele está vivo pelos séculos dos séculos, Ele tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele recebeu todo o poder nos céus e na terra, diz a palavra. Ele é o caminho, Ele é verdade, Ele é vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não existe ninguém igual a Jesus, nosso único Senhor, eterno e suficiente Salvador. Amado, Jesus não foi um simples profeta, na mesma categoria de Moisés, de Elias, de Eliseu. Não, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A multidão da cidade de Naim ainda disse o seguinte: Deus visitou o seu povo. Quem é povo de Deus? Deus visitou o seu povo. Queridos, como precisamos também dessa visitação de Deus em nossas vidas. Como precisamos da visitação de Deus em nossos cultos, em nossas pregações, em nossas orações. Precisamos que Deus se manifeste em nosso meio. Só Deus pode mudar a nossa sorte. Só Deus pode avivar a nossa alma. Só Deus pode curar as nossas feridas e ressuscitar tudo aquilo que está morto dentro de nós. Amém?